Sejam bem-vindos a mais um Buyer Change Talks, mais uma conversa de mudança. Vamos voltar aqui, antes de voltarmos ao vivo, vamos aqui com alguns episódios gravados, com especialistas de diferentes áreas, sempre com o objetivo, seja ela qual for, de vos agregarmos valor. Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a toda a gente, que é termos casa, termos uma habitação para viver ou para investir, como é que podemos usar o crédito para nos alavancar, ou seja, um tema que interessa a todos, porque a decisão de comprarmos uma casa é uma decisão que pode mudar por completo a nossa vida financeira. E ninguém melhor do que o Marco Veríssimo para nos falar sobre isto, meu cliente, amigo e um profissional que se tem destacado ao máximo neste mercado do crédito de habitação, mas ele vai ter a oportunidade de falar um bocadinho melhor a nível de números e da sua história, que começa exatamente por aqui. Quem é o Marco Veríssimo? Ninguém melhor do que tu para te apresentar. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite de estar aqui e também partilhar essa minha experiência agora na área do crédito de habitação. Eu, para dizer aquilo que sou hoje, tenho que acabar por falar e descrever um bocadinho o meu percurso até aqui, que não começou dentro desta área. Eu, desde novo, sempre estive interessado em várias coisas, nunca consegui propriamente estar parado e queria estar sempre a fazer alguma coisa que me pudesse levar tanto a mim mais longe, mas que me sentir um bom impacto também nas outras pessoas. Por isso era sempre esse o bichinho que eu tinha. Desde cedo, mesmo aqui no concelho onde nasci, em Paços de Ferreira, estive ligado ao associativismo, desde criar uma associação de solidariedade social, a integrar também depois as juventudes partidárias na altura, para tentar ter um papel naquilo que era a juventude dentro do concelho. E sempre consegui, de uma forma não remunerada, não é que era a forma como uma pessoa podia ajudar na altura, dar o meu contributo e ajudar os outros dessa forma, seja na parte da solidariedade social, seja, por exemplo, na Câmara Municipal, de forma pro bono, ajudar no Gabinete de Juventude, seja como até escrevendo alguns artigos de opinião para o jornal Cada Terra, que é a Gazeta, na altura. Em termos de vida académica, sempre tive uma relação próxima à área da saúde, fruto de pessoas tanto a nível da família como amigos dos meus pais que estavam nessa área e que na altura davam a sensação de termos um emprego estável e sendo uma área que eu gostava de cuidar dos outros, digamos assim, acabei por enverdar por essa área. E na altura, a namorada da altura também estava interessada em seguir nessa área, então até nem fomos para a mesma universidade, mas acabamos por esse gosto unir nessa aventura. Por isso segui o percurso de enfermagem, entretanto tirei até a especialidade, fiz formação em gestão nos serviços de saúde e já estava até numa posição bastante confortável a trabalhar num serviço de urgência num hospital central e trabalhando também no INEM, na viatura médica de emergência. Por isso, em termos de alcance profissional, tanto de segurança como de competências a adquirir, digamos que já estava quase no limite daquilo que poderia ser alcançável. E aí estava bem sucedido, estava estável, estava tudo bem, mas sempre tive o bichinho também das finanças pessoais, ou seja, desde sempre o meu próprio primeiro crédito de habitação, que foi na altura de construção, tinha 25 anos, e todos os anos renegociava as condições, procurava isso. Os investimentos que queria fazer, na altura era mais conservador, não havia tanta literacia financeira, não havia tanta literacia financeira disponível nas redes, digamos assim, não era um assunto tão falado, não era moda na altura. Portanto, eu era mais conservador, procurava era o melhor depósito a prazo que existisse, por exemplo, para alocar o meu dinheiro. E estava sempre à procura de quais é que eram as melhores opções, ou dos seguros mais baratos, ou com a melhor cobertura e mais baratos, ou as melhores condições de crédito, ou onde é que poderia pôr o dinheiro, e andei assim durante bastante tempo. Até que houve uma altura em que os depósitos a prazo já estavam a ter um rendimento muito baixo, as taxas eram muito baixas e eu aí tive que começar a adquirir mais conhecimento para poder arriscar e ter outros tipos de investimentos. E foi aí com o passar do tempo que depois dando dicas de forma informal aos meus colegas, seja sobre o crédito, seja sobre seguros ou até sobre investimentos, que não podia dar aconselhamento financeiro, mas dizia o que é que eu estava a fazer. E eles pretendiam saber como é que eu fazia aquilo, ia dando essas dicas a título informal. Trabalho de mentoria. Exatamente. E então foi aí que acabei por entrar depois neste mundo, porque ao recomendar esses meus amigos para outras pessoas especialistas da área, tanto do crédito de habitação como dos seguros, que eu chegou um dia e perguntei, olha lá, o que é preciso fazer para eu também fazer isto? Exato. E então foi assim que decidi fazer a formação específica para isso e começar realmente com os meus próprios amigos e familiares a entrar nessa área e a resolver as situações deles.
Pronto, e bem sucedido sempre, e daí começou o boca a boca e a recomendação, e acabei por começar a fazer disso e a substituir o trabalho que na altura tinha no privado. Porque um dos meus objetivos era, eu ia ser pai pela segunda vez, na altura em que dei este passo, e trabalhava muitos turnos à noite, fins de semana, seja na VMER, na urgência, no privado, para poder providenciar à minha família o conforto que nós achávamos que merecíamos. Claro. E então, mas tive que substituir isso pelo tempo, ou seja, precisava de um trabalho que permitisse eu poder fazer a partir de casa e que não me obrigasse a passar as noites sem a minha família sem mim, e nos fins de semana igualmente. E por isso foi uma boa forma de começar, era para substituir aquela acumulação que eu tinha no privado. Bom. Até que chegou um ponto que, dado o impacto que eu causava nas pessoas e o rendimento que conseguia obter desse trabalho que conseguia fazer, ou seja, tanto o impacto que trazia a mim, como aquilo que eu trazia às outras pessoas, como o rendimento que acabava por gerar, fez com que eu acabasse por largar algo que era bastante seguro e estável, que era trabalhar num hospital público, não é? Para algo que ia depender completamente dos meus resultados, não é? Que se eu deixasse de fazer, deixava de receber dinheiro também. Mas acabei por dar esse passo, pronto, e felizmente tem corrido tudo bem relativamente a isso, e quanto mais casos fiz, e neste caso já fiz muitos, por isso agora sim também já posso dizer que sou um especialista na área de crédito de habitação, fruto de todos os casos que tratei. E a parte da enfermagem, o que acabou por me trazer aqui foi a empatia com as pessoas, o saber escutar e o saber agir rápido com a informação também que eu tenho. Exatamente. Por isso, o perceber a dor do outro já o conseguia fazer através da experiência da enfermagem, por isso conseguia perceber o que é que está a incomodar aquela pessoa, e eu trabalhando na urgência e emergência tenho que ter um raciocínio rápido automaticamente. Super. Portanto, e a quantidade de trabalho também, e o saber gerir o stress, todas essas ferramentas que eu conseguia trazer da enfermagem, acho que foi isso que me fez tão bem fazer trabalhar tão bem na área do crédito de habitação. Porque não estava formatado para um trabalho só, por exemplo, das 9 às 5, ou seja, aquele extra mile que é preciso dar, já o dava na enfermagem, a troco, entre aspas, de nada, para além da gratificação das pessoas, mas em termos de rendimento. Não havia uma relação do quão bom tu és, ou quão melhor fazes, ou quanto mais fazes, era igual, não é? Em termos de rendimento. Mas todas essas ferramentas e as soft skills que me trouxe a enfermagem, acho que foi isso que me fez trazer sucesso depois para esta área. Foi a junção das duas. Por isso é que eu dizer hoje quem é que sou, naturalmente tem que ser incluindo tudo aquilo que eu fiz até hoje. Exatamente. Eu gosto muito de começar sempre por esta pergunta, não só para perceber o background da pessoa, mas porque eu estava aqui a ouvir e é super interessante perceber como todas as experiências antigas ou mais antigas da nossa vida nos trazem a experiência para aquilo que nós fazemos hoje. E lá está, desde o início, no associativismo, que já procuravas esse desconforto e etc. E por isso agora aqui, numa posição confortável, que vou começar por aí, quiseste dar o passo de depender única e exclusivamente de ti. Lá está, é tudo muito bonito quando corre extremamente bem e quando tu consegues alcançar o melhor mês de faturação, mas também depende de ti, num mês mau, assumir esse mau resultado. E por isso, eu lembro-me que na altura, nós trabalhamos em conjunto, és um dos nossos clientes, e eu lembro-me que muita gente, mesmo da área, me dizia: pá, o Marco já não precisa daquilo, ele faz a enfermagem, faz a noite e ele já tem um volume super considerável de trabalho aqui no crédito, mas continua por lá. E aliás, ninguém sabia como é que tu, a nível individual, fazias tanto volume de crédito, e já aí vamos, e depois também mantinhas o trabalho de urgência à noite, etc. Era mesmo muita hora. Ou seja, quando é que te deu o clique de realmente deixares e arriscares por completo, ou nessa altura fazias as duas coisas meio que por medo da instabilidade, por conta da família, porque lá está. Eu acredito que é uma coisa, uma pessoa como eu, que tenho 23 anos, até ter o rasgue para, como muitas vezes me perguntam, fizeste e nunca foste trabalhar por conta de outrem e fizeste sozinho, mas eu estou confortável, porque eu vivo em casa dos meus pais, etc. Ainda não sou pai. Quando nós somos pais, ainda não sei, mas tu podes dizer muita coisa muda, por isso o porquê de manter essas duas coisas, mesmo quando te diziam a ti, porque também me diziam, como é que o Marco consegue fazer e juntar as duas coisas? Olha, isso é engraçado, tem vários motivos de porque é que isso aconteceu. Nós, até estando sendo de Passos de Ferreira, até somos uma terra supostamente bastante empreendedores, porque há várias empresas, há muitos trabalhadores para trabalhar para essas empresas, naturalmente, mas há muita mente empreendedora cá. Eu não, neste caso era filho de funcionários públicos, portanto sempre tiveram um trabalho mais garantido, embora tivessem alguma atividade empreendedora, era como um part-time, digamos assim, que acabavam por fazê-lo, porque gostavam, nomeadamente o meu pai. E eu então sempre tive, e me foi passada a mensagem que era preciso estabilidade e segurança, e por isso é que enverdei também por essa área.
quando comecei a ter mesmo um volume interessante, eu pensava sempre, ou seja, nunca dava como garantido aquilo que estava a fazer. Ou seja, tudo bem, tive aqui uns excelentes números, mas isto aqui, se o mercado mudar, se as taxas começarem a baixar, como isto é de boca a boca, eu estou agora só aqui a fazer quase transferências de crédito, porque quase ninguém quer comprar casa. Depois, será que quando as taxas baixarem, as pessoas já não vão querer mudar de banco e eu então já vou deixar de ter clientes? Por isso, eu tinha algum receio do que é que poderia vir a acontecer, porque nada era efetivamente garantido. Exato. E eu, como tu disseste bem, tinha 2 filhos, tinha a minha esposa que também trabalhava, mas queria continuar a providenciar um bom futuro para eles. Quando é que me deu o clique? O clique não foi dado pelo volume que tivesse de faturação, nem por continuar a haver clientes. Eu hoje posso dizer que mesmo que deixasse de ter clientes, que acredito que não venha a acontecer, estou descansado nesse aspecto, porque as competências que eu adquiri ao longo do tempo, tanto na enfermagem como aqui, permite-me sentir que, se alguma coisa mudasse neste mundo da intermediação de crédito, imaginemos que deixava de existir essa profissão por alguma coisa que viesse a acontecer, ou nestes moldes, que eu teria as competências necessárias ou para voltar a fazer aquilo que fazia em enfermagem e poder obter no mesmo um rendimento, assim como poderia enverdar para outra área ou para outro estilo de negócio, porque as competências que eu acabei por adquirir e ter permitiriam-me ter sucesso na mesma noutra área. Isso. Mesmo que não fosse esta, podia não ser da mesma forma, podia não ser a mesma coisa, mas senti uma segurança e uma, digamos, autoconfiança de que aconteça o que acontecer, eu vou conseguir andar para a frente, ou seja, não vai ser a minha ruína se isto deixar de existir. Portanto, sim, foi um passo difícil de dar, mas quando eu já estava com o meu tempo mais ocupado do que aquilo que tinha antes, que não era esse o objetivo, tive que tomar uma decisão. E então, a partir do momento em que eu pensei isso, ou seja, refleti e pensei, não, eu, mesmo que aconteça alguma coisa de mal, tipo, isto não é um ponto de não retorno. Exato. Eu posso voltar para ali, de certeza que se não for para aquele sítio, outro hospital há de me contratar, ou então estas competências certamente podem ser aproveitadas noutras áreas. E nós temos na área do imobiliário muitas pessoas que vieram de outras áreas que entraram e houve outras pessoas que estavam cá, não tiveram sucesso e saíram, foram para outras áreas também, sem qualquer tipo de problema. Por isso foi essa segurança que me fez isso, não foi pelo volume que atingi, não era. Exato. A partir do momento que eu atingi determinado valor, vou para ali. Não, porque esse valor pode passar a zero no instante. Até Exato. Podia ser conforme eu o gastasse ou conforme eu deixasse de o ganhar. Exato. E isso é interessante porquê? Porque muitas pessoas, principalmente que eu sei que ouvem um podcast, passam por essa fase. Como eu muitas vezes digo, que foi o meu maior problema, porque eu nunca trabalhei por conta de outrem, então nunca saboreei sequer também esse sentimento de me despedir, que acho que é um grande momento, mas não só, nunca tive noção do que é fazer essa transição. E chegam até mim pessoas que realmente me perguntam, pá, eu trabalho num trabalho full-time, quando eu fizer 5 mil euros, quando eu faturar 2 mil euros, 3 mil euros, eu saio. E estão sempre à espera daquele momento, digamos assim, depois o tempo também não lhes deixa chegar a esse nível de faturação, claro. Isto, por exemplo, na minha área, e é ali um problema. Por isso, é importante tu passares também essa mensagem, porque destacas aí o medo, a insegurança, etc., que para uma pessoa que começamos a falar e és altamente empreendedora, altamente disruptiva, mas tens na mesma esse medo e essa insegurança. No Sim. entanto, tu trabalhas em 2 áreas, ou trabalhavas em 2 áreas altamente distintas, que foi outra coisa interessante que eu estou aqui a perceber. Saúde e finanças, que não têm, se calhar, nada a ver uma coisa com a outra, de forma técnica, mas falaste na questão das soft skills, ou seja, a confiança, o responder rápido, se calhar o teres que pegar na carrinha rápida do INEM e arrancar para um local é o mesmo que agora teres que atender um cliente e ter uma resposta rápida ao nível do crédito. Ou seja, que competências é que tu achas que, independentemente da área de negócio em que estás a atuar, porque já estiveste em várias diferentes, são fundamentais para empreender, para criar negócio, etc? Olha, o principal é nós sabermos colocar nos sapatos do outro, ou seja, é estar no lugar do outro, e isso acaba por definir o que é empatia. E estas competências, digamos, as soft skills, que ganhamos na enfermagem, nós temos, toda a gente tem essas competências, mas podem aprimorar, claro, da experiência também e da relação com os outros, é que me fez trazê-las, digamos assim, para esta área, mas foram desenvolvidas na área da enfermagem, porque é preciso nós realmente termos empatia com o outro, que está num estado de sofrimento naquele momento, e não é provavelmente a pessoa que esteja mais simpática, pode estar furiosa, por exemplo, imaginemos, numa saída de emergência que vamos para um familiar que acabou de ter uma paragem respiratória. Os familiares que estão à volta estão completamente malucos, não é? E a dizer, porque é que não fazemos isto, porque é que não fazemos aquilo, quando nós temos que manter a calma.
Porque isso também é importante, ou seja, nós temos casos destes, às vezes de crédito de habitação, ou de situações até às vezes em dia de escritura, ou de um crédito que estava para ser aprovado e não foi, em que é preciso alguém ter, digamos, não é que seja sangue frio, é ter calma e conseguir analisar as coisas sem entrar ali num nervosismo extremo e a dizer, já não vai dar e não sei o quê. Não, tipo, calma, vamos ver, resolver, pensar aqui em várias coisas. Uma das competências que me trouxe também essa parte da enfermagem, precisamente de trabalhar na emergência, é o antecipar cenários. Eu, quando tenho um processo de um cliente qualquer, mesmo que ele pareça, digamos, muito limpinho e que seja fácil, tento antecipar ao máximo os cenários, as coisas que podem vir a acontecer de mal. E tentar ter um plano ou estar acautelado antes disso acontecer. Por isso, muitas das vezes as coisas correm bem e nunca nenhuma dessas coisas chegou a acontecer e o cliente nem se apercebeu do trabalho que tivemos para evitar que isso acontecesse. Porque não é passada essa, digamos, não é essa má energia, não é esse nervosismo para o cliente, ou seja, não é algo que ele possa fazer nada, ele está dependente de mim, do banco e de outras partes, não é nada que ele possa fazer, para que passar esse desconforto. Então tento evitar fazê-lo. E muitas das coisas conseguimos evitar precisamente por causa disso. Quando é preciso a autorização, digamos assim, do cliente para esses planos B, aí dizemos, olha, vamos avançar desta forma e desta, porque caso isto não aconteça, pelo menos temos esta salvaguarda, por causa de um contrato CPCV que tem um prazo curto, ou seja o que for, tentamos sempre transmitir essa segurança. Por isso, antecipar cenários, a empatia, saber ouvir o outro, porque às vezes uma pessoa que está doente e não sabe o que é que tem, não sabe propriamente transmitir o diagnóstico do seu problema. Exato. Tem é que saber transmitir os seus sintomas ou da forma como ele transmite e tu perceber onde é que está ali o problema. Por isso, essa capacidade de saber ouvir o outro e de um raciocínio rápido, que aí já é mais pelo lado da emergência, acho que isso é que diferencia no negócio. É a capacidade de raciocínio rápido, a empatia, a antecipação de cenários e depois essa confiança que é gerada fruto dos resultados que tu depois vais tendo. Vais tendo, claro. Acho que isso sim é importante. Parece simples, digamos assim, o saber ouvir o outro, mas há um episódio que eu tive de um evento que eu fui uma vez, que foi no Chipre, já há muito tempo, e fizeram um exercício sobre ouvir o outro, que nós não estávamos à espera, e que aí é que me caiu a ficha e ficou uma lição para sempre, sobre ouvir mais e falar menos, que é, nós tínhamos de fazer um exercício que era, estamos aqui os dois, uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum, era em inglês, e eu tinha que lhe dizer o que é que eu fazia e do que é que eu gostava mais. E tu estás-me a ouvir. E depois tu tinhas de me dizer o que é que tu fazias e o que é que tu gostavas mais. Ou seja, uma coisa extremamente simples que nós fazemos no dia-a-dia, que é eu estar a falar contigo, tu ouvires e tu responderes-me. Mas tínhamos de falar sobre nós. E o problema é que estávamos para aí 150 pessoas na sala, das 150, mais de 80% não soube responder à pergunta que depois quem estava a moderar fez, que foi, ok, vocês já disseram o que é que faziam e o outro também já respondeu, agora tu dizes-me o que é que ele te estava a contar. E a pessoa, e eu próprio fiquei, e o que é que ele me disse? Eu já não me lembro o que é que ele fazia. Estavas focado naquilo que tinhas que dizer. Que eu ia dizer. Exatamente. Normalmente nós estamos focados nisso, que é o que é que nós vamos dizer, o que é que nós vamos fazer, e nem estamos muito bem a ouvir. E por isso às vezes é um grande problema. E nesta área tu tens mesmo de o fazer. Mas, assim como muita gente perguntava na altura, como é que é possível o Marco, digamos assim, fazer tanto volume de crédito e ao mesmo tempo ter um trabalho, quando muitas pessoas full-time era certo que não conseguiam fazer até sequer esse volume que fazias. Tu agora já tens um volume, acredito eu, bastante considerável para a área. Certamente podes falar em números, desde que começaste, mesmo este ano, etc. Agora que tomaste esse passo, estás a ter essa evolução. E isto é o que, no fundo, as pessoas querem saber. Tu não podes, obviamente, revelar segredos, mas como é que se consegue realmente esse volume? Tanto para os negócios, é por recomendação, é por um bom trabalho, é por ir atrás das pessoas? Quais são estas estratégias, digamos assim, para tu venderes, entre aspas, mais, que o teu serviço é gratuito? Exato. O melhor é isso, é que eu, neste caso, acabo por não vender nada. Acabo por resolver problemas. Ou seja, é isso que eu costumo dizer, ou seja, eu não vendo nada, felizmente, porque eu acho que nem conseguiria propriamente vender, como vendedor, ou assim, mesmo coisa já desde criança, nunca tive propriamente muito jeito para vender. Agora, eu ouvir o outro, perceber qual é que é o teu problema e perceber como é que eu posso resolver da melhor forma, ou dar 2 planos, 2 estratégias de como resolvê-lo, isso eu consigo fazer bem, ou seja, eu consigo criar, resolver problemas, é mesmo isso, ou seja, eu gosto, é como quem gosta de fazer puzzles. Eu gosto de resolver problemas. Se tiver um caso que é complicado, eu gosto, porque sei que vai-me fazer pensar de outra forma,
causa-me aqui uma maior elasticidade mental para eu tentar resolver aquele problema e desafia-me. E é isso que eu gosto, porque também se fosse alguma coisa que não me desafiasse, eu não ia gostar tanto. Agora, o segredo, por exemplo, também de conseguir fazer tudo ao mesmo tempo como eu fazia na altura, é porque, ao contrário de um trabalho normal, que as pessoas trabalham das 9 às 5 e quando saem do trabalho, e precisamente quando trabalham à conta de outra, não têm aquela responsabilidade do trabalho continuar a existir e há coisas para se fazer, eu já estava habituado a trabalhar de manhã, tarde, ou noite, ou fins de semana, porque como enfermeiro trabalhava por turnos, por isso o tempo de à noite não se trabalha, ou ao fim de semana não se trabalha, não acontecia, por isso eu continuei nesse modo. Se algum cliente me mandava uma mensagem às 10 da noite ou qualquer coisa, ou se eu tivesse acordado, eu quase não conseguia, tipo, ver a resposta e pôr, tipo, amanhã respondo. Exato. Não é? Amanhã vou-lhe responder. Não, tipo, eu via e respondia na hora. E no início isso causou impacto nas outras pessoas e naturalmente recomendavam por agilidade na resposta, conhecimento transmitido, eram os fatores mais preponderantes para me escolherem a mim, porque a maioria das vezes era por recomendação. Olha, fala com o Marco, ele é impecável, opá, ele responde. Às vezes até essas recomendações são ao fim de semana, não é? Em almoço de família ou alguma coisa do género, ou durante até o trabalho e recomendavam, eu respondia e acabava por ser muito assim. Por isso no início foi muita recomendação, muito boca a boca, porque eu estava a trabalhar na mesma. Exato. Portanto, o meu universo de pessoas, eu não andava nem de porta em porta, nem tinha presença nenhuma nas redes sociais, para alguém, nem tinha nenhuma forma de provar o meu valor aos outros, sem ser através dos clientes que já tinha. Por isso não havia forma de lá chegar. Depois, fruto até de eu estar a trabalhar precisamente nos dois lados, nas duas áreas, isso também é que fez com que eu tivesse mais sucesso hoje. Porquê? Obrigou-me a eu corrigir e melhorar processos. Obrigou-me a tornar cada vez mais perfeita cada uma das fases do processo. Exato. Porque eu não tinha tempo. Exato. Okay? Eu tinha que trabalhar, eu tinha 40 horas por semana de trabalho, num lado, ainda tinha o part-time que fazia, na altura na enfermeira, por isso eu tinha cerca de 48 horas por semana de trabalho efetivo e ainda tinha o resto das horas para fazer o trabalho da gestão de crédito e da mediação de seguros. Portanto, eu tinha que otimizar processos, eu tinha que melhorar ao máximo a minha comunicação, eu tinha que o meu contacto com o cliente, o primeiro, em vez de ser um contacto de olá, boa tarde, então está interessado no crédito de habitação, então quanto é que precisa? Ou quer saber o montante máximo? Está bem, eu vou-lhe mandar um e-mail com esta lista de documentos e depois analiso, peço as propostas ao banco e apresento-lhe. E quando recebesse as propostas dos bancos, mandava os documentos dos bancos, ou seja, simplesmente, digamos que era um passador de documentos, enviava os documentos para o banco e eles canalizassem. Quando viessem as propostas, eu passava os documentos para os clientes e eles canalizassem. Isso não ia trazer grande resultado. Então aquilo que eu tentava fazer era o primeiro contacto que fazia com o cliente, ser por telefone, e tentar obter o máximo de informação possível. Desde aquilo que ele queria, o plano que ele tinha, o que é que queria fazer agora, porque ele podia estar a comprar aquela casa e ter ideias de ser só durante alguns anos, porque depois até vai para fora, ou ser aquela casa porque só tinha dinheiro para aquilo, mas no futuro ele quer constituir família e quer uma casa maior, por isso é apenas a primeira casa, não é a casa para sempre, que se era para investir ou não, ou seja, perceber tudo isso, ou seja, ter uma conversa ali de cerca de 20 minutos a meia hora, para perceber exatamente o que era o melhor para ele. E depois aí dizermos, ok, tendo em conta isto, aquilo que eu faria era isto ou isto. Por isso, vamos então pedir propostas neste sentido? Faz sentido? Não? Mas eu tenho dúvida sobre a taxa. Então, olha, as vantagens das taxas é estas e são estas. Tendo em conta isto, o que era mais confortável para si? E-mails, é isto. mensagens. Exatamente, tudo ao máximo. Eu normalmente falo com o cliente no primeiro contacto e quando apresento as propostas é quando eu falo mais, tipo por telefone, ou por um áudio, ou por uma sessão Zoom. O resto é tudo por mensagens e coisas muito simples de tratar. Porque está tudo já agilizado. Por isso eu marcava aquele primeiro contacto com o cliente, fazia, assim como quando era para apresentar as propostas. Mas o resto era por mensagens que eu podia eventualmente fazer em qualquer sítio. Tipo, fui tomar café, consigo responder naquele momento. Há um momento de pausa qualquer, eu consigo responder. Se estou em casa também, saí de fazer noite, estou acordado, também consigo. Mas tive que otimizar a forma de contactar, de forma a isso, a poder ter tempo a fazer tudo. E as propostas depois igual. Eu não podia criar sessões de Zoom, mesmo porque havia quem não o fizesse, não é? Que mandasse só as propostas, mas havia colegas que, e bem, faziam uma sessão por Zoom para explicar tudo, e isto podia demorar meia hora ou uma hora, tinham ali uma conversa com o cliente, ou até reunir presencialmente. Eu não tinha escritório, na altura, nem tinha tempo para estar a reunir todos os dias com os clientes. Então aquilo que eu fazia era
tentar transmitir o máximo de informação possível com um quadro resumo das propostas para o cliente perceber perfeitamente o que é que lá estava. E a estratégia que eu adotei na altura foi mandar uma mensagem de voz para a pessoa poder olhar para os documentos que eu enviei e estava a sentir-se acompanhada por mim ao longo dessa análise. Caso tivesse algumas dúvidas, apontava e aí sim marcávamos um futuro contacto. Mas esse contacto já ia ser muito mais curto, porque grande parte das dúvidas já tinham sido tiradas. Exatamente. Foi isso que permitiu, digamos, alavancar e escalar a quantidade de processos a tratar, porque eu perdia menos tempo em cada um deles e conseguia passar o máximo de valor naqueles contactos que tinha com os clientes, porque eu não ia ter tempo para fazer mais. Pronto, por isso, a estratégia do meu sucesso também foi precisamente o facto de ter pouco tempo para tratar dos processos, porque levou-me a otimizar, a pôr o máximo de valor em cada momento e a tornar o mais perfeito possível cada momento. Ou seja, um exemplo simples. Às vezes um e-mail tipo que nós mandamos para o cliente a pedir os documentos fazia com que às vezes eles não mandassem os documentos certos ou havia um documento que não era bem aquele e nós queríamos outro. E eu comecei a melhorar a estrutura do próprio e-mail, a personalizar ao máximo para haver o mínimo de falhas possíveis e o cliente acertar à primeira nos documentos que tinha que enviar. Ou seja, ou no máximo em 2. Porque senão geravas ali 5, 6 e-mails para trás para a frente. Não é este documento, é que não outro, era produtivo. Exatamente. Portanto, a falta de tempo, o facto de estar a trabalhar em 2 planos, permitiu com que melhorasse este plano. Ou seja, nem sempre o facto de estares focado a 100% faz com que vais ter um melhor trabalho. Às vezes o facto de seres distribuir o foco vai ter com que tenhas que estar mais focado em cada uma das partes. Exato. Isso ajudou-me a otimizar processos e hoje em dia a ter os processos muito bem delineados e vão sendo aperfeiçoados ao longo do tempo, mas se eu tivesse só a trabalhar esta área, não me ia lembrar de fazer os áudios e de fazer desta forma ou de melhorar o e-mail, porque eu ia ter tempo e então ia tratar as coisas de forma normal. Exatamente. Não tinha a necessidade de melhorar. Assim obrigou-me a melhorar. Lá está, essa parte é excelente, que lá está, ter pouco tempo fez com que tu tivesses que gerir melhor o tempo. Sim. Por isso às vezes é muito nessa da pressão e não há, no fundo, um segredo ou uma fórmula específica para o fazer. Vamos aqui para a parte que eu acredito que seja a mais importante ou a mais interessante até do episódio, que é a questão do mercado de habitação. E eu vou começar se calhar mais por aqui, em jeito de quase de provocação quanto ao mercado, que é... Cada vez mais se tem falado sobre isso, que é ou que não há casas para vender, ou que não há casas para comprar, ou que o mercado depois está muito em alta, ou que a culpa é dos jovens que não empreendem cedo ou não têm dinheiro para comprar casa, ou a culpa é do Estado que tem muitos impostos, ou a culpa é do mercado que está muito alto e os jovens não conseguem comprar e saem de casa tarde. Eu, por exemplo, estou num destes momentos em que mais cedo que a norma ou que a média quero sair de casa, começo já a pensar nisso, mas eu próprio vivo isto no meu meio. Pessoas com 23 anos não pensam sequer, e não acontecia isso há uns anos saíam de casa, mas agora não pensam sequer nisso e deixam-se ficar confortáveis porque quando vão lá para fora, no jeito de metáfora, procurar o que têm de ter para fazer, etc., assustam-se. Por isso, o teu trabalho agora vai ser um bocadinho descomplicar para ninguém se assustar. Eventualmente, quem precisar deste aspecto tem aqui o Marco para trabalhar, mas... Como é que tu achas ou como é que tu sentes que está o mercado? De quem é que é a culpa, digamos assim, por exemplo, se é que lhe podemos chamar a esta provocação, para que os jovens não consigam sair ou para que não se consiga vender? Como é que tu olhas para o mercado da habitação neste momento? Olha, curiosamente, ao falar disso dos jovens, eu posso dar o exemplo de alguns estudos, que depois, se não for mais, posso passar tipo, as ligações para os encontrar, mas curiosamente... Há estudos já feitos aqui em Portugal e também na Europa que os jovens que saem mais tarde das casas dos pais são aqueles que vivem em famílias mais ricas. E tu vais-me dizer, tipo, é curioso esse dado. Mas é porquê? Porque normalmente eles só querem sair quando sabem que vão passar para a sua própria casa com um nível de conforto semelhante daquele de onde saem. E porque estão confortáveis na casa dos pais, porque são casas maiores, com piscina, estás a perceber? Exato. Ou seja, estás numa casa com conforto, não precisas de sair já, porque a casa é grande, não estás a viver no T1 ou no T2 com os pais, tens espaço se calhar para teres o teu quarto e até ser afastado do quarto dos teus pais, até podes levar para lá uma namorada na mesma e teres a tua privacidade, viveres na mesma, bem. E depois não queres sair de lá para ir para um T0 ou para um T1, queres ir já para uma casa melhor. Por isso, curiosamente, quem sai mais tarde é quem está mais confortável, quem com tem mais possibilidades. Posses. Ou seja, por isso não é propriamente, ou não é o único motivo, a falta de dinheiro não é isso que faz com que as pessoas demorem mais tempo a sair de casa.
Okay? Até porque provavelmente são aqueles que fazem também cursos depois mais longos, ou mais cursos, ou depois vão fazer então um ano, ou tiram um ano sabático, ou vão estudar para o estrangeiro, porque têm essa possibilidade. Quem tem menos capacidade ou vive em famílias de uma faixa económica mais baixa, tem necessidade de trabalhar mais cedo, de ganhar dinheiro mais cedo, por isso até provavelmente tem mais dinheiro mais cedo, a título pessoal, para sair e comprar a casa. Portanto, às vezes é um mito o facto de ser pela falta de dinheiro. Naturalmente, antes de haver estes benefícios do Estado, era mais difícil para um jovem comprar a casa porque tinha que amealhar no mínimo 10% de entrada, para além do dinheiro depois dos impostos, que era uma fatia importante que poderia levar a 15% a 20% daquilo que era necessário para comprar um imóvel. Por isso era muito, tendo em conta a taxa de poupança de um português médio. Por isso, tendo alguém a começar a carreira, que normalmente começa nas faixas de vencimento mais baixas, porque está a começar e não tem experiência, vivendo em casa dos pais não tem tantas despesas, mas também é a altura em que querem mais sair à noite e tudo mais, e tu sabes que felizmente cada vez mais convives com mais jovens que empreendedores e que estão focados na parte do negócio, em desenvolver-se a título pessoal e a pensar numa forma mais profissional, mas há muitos outros que ainda estão numa fase de sair à noite e de férias e de viagens e tudo mais, que pode ser feito de uma forma equilibrada, mas tipo, ganhei aquilo e gastei tudo, porque eu não preciso de nada para já, estou em casa dos meus pais, quando eu me juntar com alguém depois logo vejo. Portanto, há aqui vários tipos de motivos. Agora, neste momento, tendo em conta o mercado imobiliário como está agora, os benefícios do Estado vieram ajudar, tendo em conta a isenção dos impostos, com uma possibilidade de ter financiamento a 100%. Contudo, obviamente, isso não fez com que houvesse mais casas. As casas eram as mesmas. Por isso, houve o quê? Houve um aumento da procura. Havendo um aumento da procura, naturalmente há um aumento do preço. Não é? Se toda a gente agora, de repente, quisesse comprar... sei lá, toda a gente quisesse comprar bananas ou azeite, ou seja o que fosse, ele sendo o mesmo, naturalmente o preço vai subir. Aqui é igual, nas casas, sendo as mesmas, vai aumentar. Isto aqui cria um problema, no sentido de que as casas ficam mais caras. Contudo, como o financiamento é a 100%, as pessoas conseguem na mesma comprar a casa. Naturalmente, quem tiver algum capital para dar de entrada ou fechar o negócio mais rápido, vai comprar essas casas primeiro. Exato. Por isso, o que eu quero dizer é que estes benefícios não vieram resolver o problema, mas vieram ajudar bastante, porque era uma impossibilidade logo à partida, uma desculpa que podia ser perfeitamente dada pelos jovens para não poder comprar casa, porque era preciso amealhar um montante elevado de dinheiro. Agora, nós sabemos que até há bastantes casas em Portugal, e mesmo para venda, e novas. Exato. Aqui a questão é, não há as casas adequadas também à faixa salarial dos portugueses e dos jovens médios. Ou seja, as casas estão voltadas para um mercado mais de gama média-alta e de luxo. Esses imóveis há à venda. Quem quiser comprar, há. Exato. Há vários. Haverá. Não é dinheiro. Pronto, há. Portanto, não há pessoas para comprar essas casas com capacidade para as pagar. Por isso está muito voltado para estrangeiros e para uma gama média alta. Por isso é preciso haver mais construção de imobiliário a custos controlados, que felizmente vai havendo também. E a custos controlados quer dizer que é baseado no preço médio do metro quadrado daquela zona. E aí o português médio, o jovem médio, pode comprar. Essas é que é preciso mais. Só que é preciso haver mais incentivos para a construção a custos controlados. Para o IVA nos materiais de construção, aliás, para a construção em si, haver incentivos para que isso aconteça. Para haver mais dessa forma. Senão, vai ser difícil sempre alocar o mercado imobiliário àquilo que é a procura. Vai haver sempre assim uma discrepância entre o que é a oferta e a procura nesse sentido. Porque há a oferta e há a procura. Não está? É interligado. Exato. Acho que neste momento, sim, é de aproveitar estas medidas, porque existe um plafond para a garantia pública. À partida será renovado, é uma medida populista que as pessoas gostam e que votam para que ela aconteça, por isso eu acredito que ela vai continuar. Mas é de aproveitar, porque assim como já houve em tempos o crédito bonificado, ele deixou de haver, e agora há a garantia pública e há a isenção de impostos e ela também pode deixar de acontecer. Exato. Assim como pode até ser aumentada para jovens até aos 40, pode ser reduzida para jovens até aos 30, uma pessoa não sabe. Neste momento sabemos que são estas as condições e que se pode avançar. E aquilo que nós sabemos é que se comprar hoje é sempre melhor do que comprar daqui a 5 anos. Não há nenhuma casa
nova que esteja agora no mercado, que vais comprar agora, que se comprares daqui a 5 anos ela vai estar mais barata. Portanto, se tu decidires amealhar dinheiro para comprar uma casa daqui a 5 anos, tu daqui a 5 anos vais chegar ao ponto em que dizes, agora preciso de mais dinheiro para amealhar para comprar esta casa porque a casa já é mais cara. E na altura pode não haver financiamento a 100%. Exato. E outro mito que as pessoas têm que deixar de ter é que esta não tem que ser a casa para sempre. Esta é a vossa primeira casa. Exato. Podes comprar um T1, depois passas para um T1, para um T2, depois para um T3, ou depois podes voltar para um T2, caso já não tenhas filhos. Podes construir, há vários planos que podes seguir. Tanto podes manter essa casa e vendê-la, porque, imaginemos, um exemplo claro. Nos últimos tempos, as casas têm valorizado cerca de 10% ao ano, em Portugal. Tu antes tinhas que dar 10% de entrada para uma casa. Exato, ou seja... Passado um ano, digamos que tu obtiveste o valor. O valor que deste já o obtiveste se a vendesses. Exato. Certo? Se for 2 anos após, até já tens mais, já são 20%. Isto tendo em conta a média. Já são 20% e com a inflação ainda tens vale menos. E a inflação na dívida funciona a nosso favor, porque tu tens aquela dívida e cada vez deves menos. E cada vez esse dinheiro vale menos. Exato. Por isso a tua dívida vale cada vez menos. Já o imóvel vai valorizando com o tempo e fruto da inflação ele vale mais. Exatamente. Portanto, tu cada vez deves menos e cada vez o imóvel vale mais. E ainda estás lá a viver, quer dizer, estás a viver e o próprio ativo que tu tens está a valorizar com o tempo. Exato. Tive um exemplo claro agora de um casal, foi ontem mesmo até, não estou a mentir, foi ontem o último contacto que fiz, que estavam a pensar, comprar um terreno para construir. E então iam vender o apartamento deles de agora e iam viver para a casa dos pais durante 2 anos. E eles têm os filhos pequenos também. E a solução que eu perguntei foi, mas olha, quanto é que deves da tua casa? E eu vou dizer valores que não são os que eles me disseram, mas fictícios, mas perfeitamente ajustáveis. Olha, devo 100 mil e a casa, a imobiliária veio cá, disse-me que vale 300 mil. E eu, pronto, então tens aí um bom rácio, ainda dá para ir buscar mais dinheiro à tua própria casa. Porque não comprares, ires buscar à tua própria casa o dinheiro para comprares o terreno, com capitais próprios, em vez de fazeres um empréstimo para comprar o terreno e construís casa, fruto da venda do dinheiro, vendeste o apartamento, recebes dinheiro, já tens algum dinheiro. Podes comprar o terreno, eventualmente, mas fazes um crédito para construir uma casa. E, entretanto, estás a viver em casa dos pais. Era esta a solução deles. Aquilo que eu apresentei foi, porque é que não pedes um empréstimo para comprar o terreno, baseado na tua casa, em vez de teres um crédito de 100, passas a ter um crédito, imagina, de 200. Com esse dinheiro compras o terreno e capitais próprios. Fazes o projeto, submetes à Câmara, que demora tempo, é aprovado. Quando tiver tudo aprovado e perfeito para começar a construir, tu podes começar a construir e quando te acabar o dinheiro, aí sim é que podes equacionar, sair de casa, venderes essa casa e ir para a casa dos teus pais, ou inclusive na altura, provavelmente, se já tiveres uma capacidade de endividamento maior, ou seja, se já ganhas bem, que eles ganhavam cerca de 5 mil euros mensais. Se o banco te empresta até, tendo em conta esse dinheiro, imaginemos 550 mil euros, provavelmente tu consegues construir a casa e manteres aquela casa e pô-la a arrendar. Exato. Vais viver, ou seja, nunca foste para a casa dos pais nem dos sogros, construíste a tua casa e aquele T2 que tens no centro do Concelho de Gaia pode estar a obter uma renda muito superior a 1000 euros. Que te vai pagar a prestação da casa totalmente e ainda ganhas com isso. Ou seja, constrói e faz um investimento imobiliário. Venderes a tua casa. E não é só. Imagina, se tu por acaso não decidires ficar com esse imóvel e colocar a arrendar, se tu venderes no momento em que precisas de dinheiro para acabares a construção e fores realmente para a casa dos teus pais, o teu imóvel, se foi vendido 1 ano depois ou 2 anos depois, já vale mais. Pois. Já vendeste por mais, se é 10% ao ano, já vendeste por mais 30 mil euros passado 1 ano ou por mais 60 eventualmente passado 2. Ganhas por todo lado. Ou seja, tu o facto de adiares a decisão de venderes, estás a ganhar. Exato. Só para decidirem vender 1 ano mais tarde. Mas se não venderes, ainda tens a possibilidade de poderes ganhar um rendimento dali. E nunca vendeste. Vais passar a ter 2 casas, do qual uma os inquilinos é que vão estar a pagar o teu crédito de habitação e ainda está a ajudar a pagar a tua prestação da tua nova casa. E é isto que eles não pensam. Dizem, Marco, realmente eu estava a pensar aqui numa ideia, mas agora fiquei aqui com 2 planos extremamente diferentes. Então vamos ver qual é que é a nossa capacidade máxima de financiamento, tendo em conta os rendimentos, e logo vemos. Mas se calhar realmente já não vou para a casa dos meus sogros ou dos meus pais já agora viver. Que com 2 filhos pequenos, num T3, digamos assim, é sempre mais complicado. E perdem a privacidade que têm neste momento. Claro. Pronto, e é isso que faz a diferença depois, digamos, porque eu podia pegar e dizer, ok, vamos ver então quanto é que é concreto de construção, avançámos, apresentava as propostas, eles vendiam a casa, iam para a casa dos pais e daqui a um tempo iam pedir o empréstimo para isso. É o aconselhamento. Eu apresentei-lhes outro caminho diferente. Exato, é o aconselhamento de experiências. Se isto para os jovens, dizendo o quê? O momento certo para comprar efetivamente é agora.
com o financiamento a 100%, obviamente tendo estabilidade profissional ou tendo capacidade de pagar, que isso o banco também vai avaliar, mas o teu teto deve ser sempre abaixo daquilo que é o teto do banco, ou seja, tu não vais querer pedir o máximo que o banco te dá. Claro. Uma margem de segurança, não é? Claro. Por isso, tens estabilidade, podes pagar uma prestação, deves comprar uma casa, porque é melhor do que esse dinheiro estar parado no banco sem rentabilizar e a ser comido pela inflação. Porque daqui a 5 anos tens menos dinheiro do que aquilo que contas e a casa vale mais. Se comprar já, não. Estás a comprar um ativo que vai valendo mais com o banco e neste momento, tipo, o ROI que isto dá, uma coisa é tu investes ali 10% e vai-te dar X de rentabilidade. Tu aqui estás a investir zero, se é financiado a 100%, tu pagas os impostos que não estás isento e os registros da escritura. Pagas a escritura em si, porque tens isenção dos emolumentos dos registros, do IMT e do imposto de selo sobre a compra. Por isso é uma pequena franja que pagas. Esse dinheiro que gastaste para teres uma casa tua, que daqui a um ano, se quiseres, vendes e já tens lucro. Exato. Tipo, é um ROI incrível. É por isso, o passo certo, efetivamente, é comprar, desde que tenhas capacidade para pagares, como é óbvio, não é? Isso tem que ser sempre muito bom, não é aí a maluca para comprar uma casa só por comprar, porque aquele disse-me que agora a altura certa é agora. Não, agora. Não esperes, é para ser a casa certa. Tipo, tens é que ver se tens capacidade para comprares a tua primeira casa. Pode não ser a casa dos teus sonhos, mas pode ser o degrau para lá chegares. Para lá chegar. Agora, se estiveres à espera de acumulares dinheiro suficiente para comprares a casa dos teus sonhos, ela vai estar sempre, a valorizar. se calhar, à mesma distância que tu estás neste momento. Porque tu vais amilhando mais dinheiro, mas ela vai ficando cada vez mais cara. Por isso, o segredo neste caso é aproveitar mesmo estas medidas neste momento. Faz super sentido. Eu há dias, por acaso, vi um conteúdo nas redes sociais, não quero arriscar a dizer de quem, porque posso errar, e a ideia foi efetivamente criativa, que foi alguém que foi para as ruas perguntar se conheciam a história do homem que comprou várias casas e que ficou pobre. E ninguém conhecia porque efetivamente ela não existe. Exato. Porque lá está, tende sempre a valorizar. Por isso é que é um mercado tão importante e tu, ultimamente, e eu sei, porque temos-lo feito a nível de conteúdos, tens entrado também nesta parte, nesta ótica mais de investimento imobiliário. Ainda ontem à noite, por exemplo, sei que isto parece um bocado... foi tudo ontem. Mas não, as coisas estão sempre a acontecer todos os dias. Ontem, até com outros colegas que trabalham comigo nesta área, acabei por conseguir absorvê-los, até te cheguei a falar sobre essa proposta muito ao de leve. Assinamos um contrato de associação em participação, que é um vulgo CAEP, que costumam dizer, em que vamos converter um escritório em Matosinhos numa habitação. E foi assinado precisamente ontem. E o espaço temporal para isto acontecer vai ser à volta de 6 meses. Portanto, já fiz outros investimentos, mas agora até é esse. É uma conversão de um escritório numa habitação, por exemplo, que estou a entrar como investidor, neste caso. Não para a habitação minha, não é um espaço para um apartamento que uma pessoa compra, faz umas obras e vende, ou comprar um imóvel para alugar e ter rendimento. É outra estratégia, assim como há as cedências de posição. Aquilo que estávamos a falar do imóvel valorizar ao longo do tempo, se tu compras um imóvel agora em planta, se decidires vendê-lo antes dele estar pronto, nem que seja um mês antes, tu já vais estar a lucrar e ele nunca foi teu na realidade. Exatamente. Tu nunca chegaste sequer a pôr lá os pés lá dentro e já estás a lucrar. Exatamente. E facilmente em 2 anos lucras entre 10% a 20%. Eu vou dizer fácil porque é habitual isto acontecer. Claro, não quer dizer que acontece em todos os casos e todos os negócios têm riscos. Mas é a norma. E se tu comprares mal e caro em planta, naturalmente o teu lucro pode diminuir. Exato. Todos os negócios há risco e todos eles podem ser mal feitos. Pode ser um mau negócio a comprar em planta, como pode ser um mau negócio comprar um imóvel novo com um imóvel antigo. Se for um mau negócio, é um mau negócio. Tens que sempre analisar se faz sentido aquele preço. Claro. Mas, se estiver ajustado ao preço de metro quadrado, hoje, tu compras um imóvel em planta, daqui a 2 anos, se o preço de metro quadrado subiu como é expectável, mesmo que suba metade daquilo que tem sido a média, que suba 5%, naturalmente, daqui a 2 anos, tu vais ter uma rentabilidade se venderes o imóvel. Claro. Não vais ter um prejuízo. Nunca se tem prejuízo. Pronto. E se for bem comprado, alocado, ou seja, uma dica importante, tu começa a falar muito rápido, tu não comprares uma casa como comprador. Tens que comprar a casa como um vendedor. Tens que pensar, eu vou comprar esta casa e se eu um dia a quiser vender, está bem localizada, tipo, é uma zona que tanto dá para estudantes como dá para uma família, é uma zona que está perto de escolas, mesmo que eu não tenha filhos, quando eu vender a casa, pode atrair um público, ou seja, tens que pensar que tipo de pessoas é que iriam estar interessadas em comprar a casa que tu vais comprar. Por isso tens que comprar a casa como um vendedor. Não adianta tu comprares uma casa que para ti, tu gostas de sossego e queres comprar uma casa numa aldeia, toda... tipo uma casa XPTO, com piscina, seja o que for uma aldeia, e depois um dia, se quiseres vendê-la, ela custou 1 milhão de euros, mas ninguém a quer comprar porque a maioria das pessoas não quer ir para aquela aldeia, não tem acesso a alguma coisa do género.
Por isso tens que pensar como um vendedor quando queres comprar e não como um comprador. É uma dica importante também essa. Sem dúvida, sem dúvida. Agora que dizes, realmente faz sentido. Eu já aprendi aqui imenso, até porque, como te disse, estou nesse processo e já aprendi aqui imenso para aquilo que são as minhas escolhas e a cabeça já está aqui meio que a borbulhar. Porque lá está, tu falaste de uma coisa muito importante, que foi eu dar-te uma ótica de mídia e tu dares uma ótica de calma, que isso não é bem assim. Estudos comprovam que, e até há um vídeo agora super interessante, que foi o de um CEO, basicamente, contra demitidos, que estava a falar nesta questão da mentalidade, e aqui é igual no sentido do quê? Os jornais, a televisão, Jornal das 8, Notícia da Última Hora, etc., tendem sempre a enfatizar um problema. E não há casas em Portugal, os jovens estão a sair depois de 30 anos. E lá está, e cria-se essa narrativa, que muitas vezes é o objetivo, nos jovens que realmente não dá, então eu vou gastar, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer acontecer. E isso não é, digamos que, o normal ou o comum. Porque normalmente depois vende-se a ideia que lá está, se eu vou ter um crédito de 1000 euros e eu até vivo em conjunto com outra pessoa. No mundo corporativo, teres um aumento de salário de 200 euros é uma vitória. Até porque isso para a empresa, não sei se as pessoas têm noção, mas custa 600 euros a mais desse aumento. Por isso, esse aumento já é significativo. 200 euros, hoje em dia, não é assim tanto dinheiro para realmente fazer diferença num crédito, num empréstimo, ou o que quer que seja. Ou seja, faz a longo prazo, obviamente, mas 1000 euros de crédito. As duas pessoas ganham, por exemplo, 1200 euros. Vamos imaginar. Vou chamar isso à média, que quem entra no mercado, nem esse valor muitas vezes é. É inviável para essas pessoas, e é assim que a maior parte pensa, pagar o empréstimo, fazer vida, chega ao final do mês. É possível fazer, mas chega ao final do mês, digamos que a contar trocos. Claro. Qual é a alternativa, digamos assim, para isso? Ou seja, é viver de renda? Ou acreditas que comprar é na mesma solução? Vamos imaginar aqui, num exemplo prático, se conseguirmos, um casal que ganha 1200 euros cada um, 2500 euros numa casa, vamos imaginar. Qual é que é a solução mais viável para eles ao nível da habitação? Não têm trabalho, têm um trabalho de 9 às 5. Aqui a questão é, depende muito de onde eles vivem e de onde eles trabalham. Exato. Porque, efetivamente, com esses rendimentos dá para comprar casas, perfeitamente, não há qualquer tipo de problema. Agora, se for alguém que quer viver, por exemplo, no centro de Lisboa, pode ser difícil encontrar uma habitação média, digamos assim, para esse nível de rendimentos. Portanto, aquilo que uma pessoa deve fazer é pensar nisso, não tem que ser a casa, mas ser a casa que nós conseguimos comprar. Óbvio que se estiver alocada, alinhada, digamos assim, com a vida que nós queremos ter. Claro. Se formos uma família com 2 crianças, não vamos comprar um T0, porque se o dinheiro só dá para comprar um T0. Temos que sempre comparar, baseado no preço médio, por exemplo, do metro quadrado, em termos de rendas daquela zona, o dinheiro que vamos ter que alocar para pagar uma renda e o dinheiro que iríamos ter que pagar caso seja um crédito de habitação. E, naturalmente, mesmo que a prestação seja mais alta no crédito de habitação, que às vezes até nem é assim tão do caso, normalmente até é mais barato fazer crédito de habitação do que estar a pagar uma renda, Exato. Mas depende dos conselhos. Eu até vi também um estudo recente em que havia mesmo uma listagem dos conselhos em que compensa ainda mais arrendar, em termos de dinheiro, ou seja, de liquidez mensal. Não em termos de estratégia, mas em termos de liquidez mensal, ou fazer um crédito de habitação. Tendo em conta o quê? O preço metro quadrado da venda de um imóvel naquele concelho e o preço metro quadrado da renda naquele concelho. Não tem a ver com a taxa de juros do empréstimo, Exato. Nem com o rendimento. Tem a ver com o preço das casas e o preço das rendas. Há concelhos em que o preço das casas é melhor, está mais favorável do que as rendas que estão altíssimas, porque há menos casas para alugar, e então os preços das rendas são mais altas. Há outros sítios que é o contrário, há menos casas para vender. Exato. E aí os preços das casas são mais altos. Pode ser também pela lei da oferta e da procura e não com a localização, nem com o rendimento da pessoa. Ou seja, há vários fatores aqui envolvidos. Por isso é preciso analisarmos a realidade de onde as pessoas vivem. Agora, que o único investimento que uma pessoa pode fazer, onde podemos morar, ele valorizar e ainda lucrar no futuro ao mesmo tempo, é comprando uma casa. Arrendar, uma pessoa pode ter a liberdade de sairmos mais ou menos quando queremos, porque temos que fazer aquele aviso antecipado, não é? Empreender, fazer investimentos. Podemos mudar de cidade, tendo em conta, depende da natureza do nosso trabalho também, se existe esse risco ou não. Porque também, depois de comprares uma casa e passado uns meses descobres que vais ter que ir trabalhar para um concelho que fica a 500 km de lá. Exato. Por isso, depende um bocadinho da estabilidade profissional, do local onde trabalhamos, da cidade onde vivemos ou queremos viver, ou onde trabalhamos ou onde vamos trabalhar. Há vários fatores aqui que podem fazer com que uma pessoa queira renda ou queira comprar. Agora, se for para dizer,
eu tenho as duas possibilidades. Vou ficar por aqui nesta cidade, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu quero viver, é aqui que está a minha família, e a diferença é só compro ou arrendo. Aí eu acho sempre melhor comprar. Por causa daquilo que falamos até agora, da valorização que esse património vai ter, enquanto que eu ali, se estiver a arrendar, eu estou a pagar o crédito de habitação do senhorio. Exato. Tipo, não há sem tirar nem pôr. Agora, acredito que isso não seja uma possibilidade para todos, dependendo do sítio onde estão e da oferta imobiliária que existe onde as pessoas estão. Porque é diferente tu quereres comprar uma casa aqui ou queres comprar uma casa na Póvoa. E Sim. depende se o teu trabalho pode ser feito de forma remota e podes ter, digamos, um escritório virtual onde podes trabalhar em qualquer sítio e até podes dizer eu quero uma casa à beira da praia, porque sei que posso trabalhar lá se quiser. Ou se o teu trabalho obriga-te a ir fisicamente para um sítio onde o escritório é no centro da cidade e aquela cidade tem pouca oferta. Exato. Em termos de venda, ou tem oferta, mas não para o teu orçamento. E então tu tens que te limitar a uma renda, e como algumas pessoas fazem, já nem alugam casas em Lisboa, alugam quartos. Pois. Porque não tem dinheiro para a renda de um imóvel. Por isso, quem só tem dinheiro para alugar um quarto, dificilmente pode equacionar comprar um imóvel. Ou pode, mas tem que ser mais na periferia. Exato. Tem que contar mais com a parte dos transportes, tem que fazer as contas e ver o que é mais favorável, mas é muito diferente de pessoa para pessoa. Aquilo que eu posso fazer é, se alguém tem essas dúvidas, pode falar comigo e nós analisarmos a situação dele em particular. Era isso que pode ser diferente do amigo do lado que trabalha na mesma empresa, que tem objetivos de vida diferentes. Totalmente diferentes, e tem famílias e sítios diferentes. Exato. Por isso não posso dar aqui tipo a solução-chave. Posso é dizer que nas mesmas condições, se a pessoa tiver condições para ambas, tendo em conta o estilo de vida, tudo, comprar ou arrendar, comprar. Boa, excelente. Era essa a resposta, não a que eu procurava, mas a que eu achava que ias dizer, porque lá está, essencialmente para percebermos que lá está. Não existe uma fórmula específica, um cozinhado que, compras casa, segues isto, tens este salário. A resposta certa é sempre depende. Depende muito. Por muito que dou às vezes, que as pessoas não gostam de depende. Excelente, olha, aprendemos imenso ao longo deste episódio acerca da habitação e etc. Mas antes de fecharmos, falamos um bocadinho no início do teu passado, falamos da tua transição, falamos também aqui de habitação, do que é que as pessoas devem fazer ou não, o que é melhor, saímos daqui com uma aula completa, digamos assim, e agora eu quero te perguntar um bocadinho a nível de futuro, o que é que tu prevês para ti, o que é o teu longo prazo, quais é que são os teus próximos objetivos, entraste agora nos investimentos imobiliários, fizeste esta transição perfeita, que é o sonho, digamos, de qualquer pessoa que começa a empreender, trabalha por conta de outrem, passa para empresário e agora estás a passar, acredito eu, de empresário para investidor imobiliário. Por isso, quais é que são os teus próximos objetivos? O que é que tens de novidades? O que é que vais trazer aqui para a frente? Olha, não posso revelar muita coisa também porque algumas coisas ainda estão em segredo, digamos assim, e também o objetivo é esse, é elas serem reveladas aos poucos. Mas em termos de trabalho na área profissional, é manter-me a fazer a gestão de crédito e de uma forma operacional, embora já esteja também, digamos, como mentor de outras pessoas no escritório onde estou, por isso acompanho uma equipa de outros gestores de crédito no dia-a-dia, por isso não é só o trabalho que eu faço, mas também outras pessoas, e entretanto também já empreguei outras pessoas a trabalhar comigo por causa do volume de trabalho, mais na parte operacional, ou seja, esta parte do contacto com o cliente e da apresentação de propostas, estabelecer cenários, antecipar cenários e caminhos, sou eu que delineei na mesma. Acabei foi por contratar alguém para me ajudar na parte mais processual, gestão processual e documental do processo, ou seja, tentei alocar o meu tempo onde acrescento mais valor. Pronto. Para o futuro, e assim como estou a fazer agora, é entrar na área do investimento imobiliário, porque eu, assim como toda a gente que quer se ingrar, digamos, neste mundo, temos o objetivo de pôr o dinheiro a trabalhar para nós e não nós a trabalhar pelo dinheiro. Isto, como é uma área que eu gosto, eu não me cansa nem custa trabalhar nisto, porque eu trabalho nisto não é pela tal venda, é pelo desafio de resolver estes problemas e do impacto que causam das pessoas. É uma coisa que eu gosto. Por isso irei continuar a fazê-lo, seja com mais intensidade ou menos, ou seja com mais pessoas a trabalhar através de mim, ou sendo eu a fazer a operação, mas isso irá continuar a acontecer. Irei continuar, e estou neste momento alinhado completamente com a Credível, como intermediária de crédito. Tenho a mesma visão do CEO da Credível, do Hugo Pinheiro, relativamente ao crédito e relativamente àquilo que nós fazemos, que é trabalhar o crédito bom e não o mau, é utilizar o crédito como ferramenta para o sucesso e para até enriquecermos e crescermos no imobiliário e não no sentido de nos endividarmos e criarmos problemas para a nossa família.
É essa a visão que eu tenho, por isso é que eu e tu sabes disso, que geres as redes, eu não vendo nem promovo nenhum conteúdo no sentido das pessoas fazerem crédito pessoal ou quer que seja. Férias. Não falo no assunto, não digo para comprar um carro ou para pagar férias ou seja para o que for, promover o crédito nesse sentido, nunca, é sempre no âmbito do imobiliário. Sempre no âmbito do crédito bom, por isso o objetivo será ir por aí. Cada vez mais ir investindo mais no ramo imobiliário e tentar passar este conhecimento. Ou seja, por exemplo, como aqui estamos a fazer no podcast, seja como em investimento, em eventos de imobiliário, também passar esta mensagem que o Hugo tem vindo a passar através da Credível, nos convites todos que tem recebido, para falar sobre, desmistificar aqui o conceito do crédito, é passar essa mensagem e ajudar mais famílias. No fundo é tentar desmistificar isso e passar o máximo de valor sobre o crédito, sobre esta área e sobre a área do imobiliário, a nível dos investimentos, tanto ajudando investidores com soluções práticas do crédito, como também entrando como investidor e pôr o dinheiro a trabalhar para nós. Pronto, é isso que eu acredito e que tenho como objetivo plano, principal. Fantástico. Olha, tu és a prova, digamos assim, a nossa história é interessante por conta disso, que se vende em qualquer lugar, até porque agora nós somos os gestores das tuas redes sociais e tu compraste de mim, quando era só eu, porque estavas acima de mim num evento. Exato. E eu estava a trabalhar. Por isso és a prova que lá está a fazer um bom trabalho, estarmos sempre presentes, mesmo quando ninguém está a ver, é muito bom. E desde aí, mais ou menos há 2 anos que estamos vindo a trabalhar as redes, tens crescido relativamente bem, tens uma marca pessoal cada vez mais forte e por isso é que também quis gravar contigo, porque sei que és daquele tipo de pessoas que hoje eu não tenho aqui perguntas, no meu computador está exatamente o que está espelhado ali, eu disse-te ontem e eu nunca o faço e convido pessoas só com quem eu trabalho nesse sentido, que é, não há nada estudado e tu és o tipo de cliente, digamos assim, que eu coloco uma câmara e nós nunca temos temas, olha, fala sobre isto e começamos a falar sobre... não preparei nada, não tive tempo, etc. E então, mas falamos sobre o tema porque realmente dominas o assunto e passaste aqui muito conhecimento que obviamente também te quero agradecer, por isso, obrigado aqui pela conversa. Não sei se queres que partilhe contigo, ou partilhe aqui como é que acabei por recorrer aos teus serviços, ou porque é que eu recorri, o que é que eu encontrei de diferente na BuyerChange. Ou seja, a BuyerChange eras tu, daquilo que eu conheci na altura, não é? Ou seja, estávamos num evento que era o Investor Talks, que vai acontecer também agora novamente, e que também iremos lá estar, de diferentes formas, não é? Tu novamente, provavelmente a cobrir o evento e eu novamente como participante, mas foi para o ver-te trabalhar. Na altura, obviamente, isto começou também com um flyer que é distribuído nas saquinhas dos eventos, mas eu, como te via trabalhar ao vivo, digamos assim, gostei da forma que estavas a fazê-lo e aquilo foi suficiente para eu tenho que entrar em contacto com ele, porque se calhar tenho que dar esse passo, porque eu senti que estavas a ter cuidado naquilo que estavas a fazer e, assim como eu tenho muito trabalho que é invisível, que não se vê e que está a ser bem feito, acreditei que o facto de estar a ver-te ali a trabalhar merecia que eu entrasse em contacto contigo e que também pudesse demonstrar o meu trabalho cá para fora, nas redes sociais, que não o fazia até o momento. Era só a tal recomendação e aquele círculo mais pequeno. Por isso, decidi falar contigo. Pronto, após o primeiro contacto, percebi que eras a pessoa certa, porque primeiro vi que, à idade que tinhas na altura, já tinhas uma mente muito mais aberta tanto para o negócio, tinhas uma visão diferente daquilo que tu querias e de trabalho, sem medo, digamos, de trabalhar. Exatamente. E percebi que estávamos alinhados. E senti claramente que naquele momento encontrei, embora não foi por ter encontrado, porque já fazias o teu trabalho, mas que encontrei um diamante em bruto e disse, não, se eu o apanho, entre aspas, agora, lá está, era diferente eu ter-te contratado agora do que ter-te contratado há uns anos atrás. É um investimento. Pronto, exatamente. Embora fosse, digamos, mais arriscado, mas eu também era quase como tu que estás em casa dos teus pais sobre se vou comprar casa, sobre se vou empreender ou não, porque não tens tanto a perder, não tens uma profissão que vais largar para ir para outra, tipo, só tens é que arriscar. E aqui é igual, eu não tinha nada e decidi arriscar. Falei contigo, senti a empatia naquele primeiro contacto e que tu serias a pessoa certa para avançar, tanto que eu quando decidi avançar nem sequer tínhamos falado propriamente de valores na altura, foi depois recebi a apresentação a posteriori e eu não fiz, embora, aliás, recebi por mensagens e assim abordagens para gerir as redes, mas nunca tive nenhuma reunião com outras empresas
só reuni contigo e avancei contigo, ou seja, Exato. não tive que estar aqui, vou ver aquela, esta Ver ou preços, outra. estudar mercado. Por isso foi isso. Pronto, e estou completamente de consciência tranquila que tomei a decisão certa na altura e o meu objetivo desde então, e se calhar das frases que mais partilhamos, é vamos continuar a crescer juntos. Exatamente. Porque assim como eu na altura as coisas estavam a correr bem, mas estava longe dos valores que estão agora, eu desde essa altura para agora já estou quase a atingir os 75 milhões de euros em crédito negociado e tu certamente o número de empresas que agora que estás a trabalhar e a gerir cresceu imenso, algumas também fruto propriamente da recomendação e de verem a trabalhar as minhas redes, que também uma coisa curiosa foi, nós nunca fomos em busca de procurar mais seguidoras, porque eu na altura o que te disse até era, eu quero ter uma boa apresentação, uma boa imagem, porque as pessoas recomendam-me e depois se não me encontrarem na net, não me encontram. E eu quero ter uma imagem cuidada e que vá apresentando conteúdo de valor, mas o meu foco vai ser no cliente, porque eu não vou ter muito tempo para as redes sociais. E com o passar do tempo foi isso que tivemos. Eu nunca te disse, olha, nunca mais chegámos aos 1000 seguidores na altura, ou aos 2, ou aos 5, ou seja o que for. Nunca foi isso porque o meu valor vinha do trabalho com os clientes, eu queria ter uma boa apresentação. E tu também nunca prometeste nada relativamente a isso. Portanto, e tu falas muitas vezes isso. Na internet vemos toda a gente a prometer mundos e fundos daquilo que se vai conseguir e de números estonteantes e na realidade isso não pode ser prometido nem alcançado dessa forma. Por isso foi sempre uma base de confiança e transparência que trabalhamos e que vamos continuar a trabalhar e estivemos sempre alinhados nesse sentido e continuamos a crescer e a ter sucesso naquilo que estamos a fazer. E é isso que é importante. E foi quase que um investimento, lá está, e passado 2 anos estamos a gravar podcast e é interessante porque lá está, como tu disseste, melhoraste tu o teu negócio, melhorei eu o meu negócio e eu acredito muito nisto da forma com quem trabalho e limito cada vez mais a forma com quem nós trabalhamos, seja quando era eu, agora obviamente com a equipa, claro que no início temos tendência a aceitar tudo, mas principalmente para perceber que é uma relação win-win, que acima de tudo lá está, não estamos aqui, eu falo muitas vezes nessa questão de vender sonhos, que é a trabalhar contigo só porque constantemente estou a dizer que vamos chegar aos 10 mil, aos 20 mil, aos 100 mil seguidores, quando isso não é uma realidade, mas é assim fazer esse trabalho sério ao longo do tempo e o resultado surge por consequência como tem sido, por isso é muito bom, por isso obrigado aí pelo feedback. Desta conversa, espero que obviamente tenham gostado, voltamos aqui com algumas conversas, não existe um episódio semanal, quinzenal, mensal, é literalmente, eu costumo brincar às vezes quando me apetece, mas efetivamente quando existe eu quero que passe valor, por isso tenho a certeza que no carro, em casa, no sofá, seja o que for, se ouviram esta conversa até ao fim, têm aqui muito valor para tomar uma decisão, ou até mesmo, que este episódio não foi só para quem quer tomar uma decisão, quem está com a decisão acha que pensada, dá para renegociar, dá para ajustar muitas coisas. Sim. E até, como foi o caso desta família, pensar uma coisa e ter uma outra solução se calhar mais viável. Por isso, espero que tenham gostado e vemos no próximo episódio.